Olá, começa agora mais um episódio da quinta temporada do Esfera Cast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Dessa vez falamos com Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, que também já foi secretário do Tesouro Nacional e é uma das referências brasileiras na área. Um dos maiores desafios que a gente tem que solucionar o mais rápido possível é a questão fiscal. Para esse juro cair, os investidores têm que olhar para frente e confiar que o governo vai entregar o ajuste fiscal. A entrevista é conduzida pela jornalista Fabiola Cidral, apresentadora do canal UOL. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Fabiola. Um prazer estar aqui. No Brasil, hoje, estamos aqui trazendo diálogos, conversas, com foco no crescimento, no desenvolvimento do Brasil. São várias pontas aí que aparecem. Na sua análise, qual é a grande emergência do Brasil hoje para que a gente tenha esse objetivo final, que é o crescimento do Brasil? Um dos maiores desafios que a gente tem que solucionar o mais rápido possível é a questão fiscal. Tá, hoje, uma indefinição, o mercado está com um certo receio do compromisso com a agenda fiscal. Não é só governo, é governo, Congresso, com, enfim, a incerteza de será que tem um compromisso, será que tem uma coordenação entre os vários poderes a favor do ajuste fiscal? Isso é importante porque se ficar claro que o Brasil conseguirá, mesmo que gradualmente, fazer o ajuste fiscal que o país precisa fazer para controlar o crescimento da dívida, isso vai significar juros mais baixos. Juros mais baixos leva mais investimento e leva mais crescimento. Um dos problemas que a gente teve no Brasil no ano passado, que foi um ano de surpresa de crescimento, apesar de ter sido um crescimento muito concentrado, foi a queda da taxa de investimento do Brasil. A taxa de investimento do Brasil passou de 17,8% do PIB em 2022 para 16,5% do PIB do ano passado. 16,5% do PIB de investimento é muito baixo. E para o investimento retornar, a gente tem que ter certeza que os juros vão ficar no nível menor do que estão hoje. O juros no Brasil ainda é muito alto. E para o juro cair, não é só o juro do Banco Central, é a taxa de juros longo, o juro para daqui a 3, 5, 10 anos. Para esse juro cair, os investidores têm que olhar para frente e confiar que o governo vai entregar o ajuste fiscal. O governo não está dando esses recados na sua análise? Quais são os recados que o governo está dando para que consiga esse objetivo da redução de juros? Eu acho que a equipe econômica está falando muito do compromisso com a agenda fiscal, de lutar para melhorar as contas públicas do Brasil. Só que quando a gente vê o conjunto da obra, por exemplo, a gente teve a mudança de meta em si, de metas que o governo planeja economizar ao longo dos próximos anos, a mudança em si não foi o grande problema. O grande problema foi na circunstância que ocorreu. No momento, por exemplo, que o Congresso está aprovando algumas medidas de aumento de despesa, no momento que o governo tinha aberto mão de receber 12 bilhões de reais de dividendos extraordinários da Petrobras, que ele é o maior acionista. Essa medida, em parte, foi corrigida recentemente. O governo falou, não, vai ter distribuição de metade, então o governo vai conseguir de arrecadação nova 6 bilhões de reais, mas o conjunto da obra, com algumas mudanças no Congresso que implicam aumento da despesa, levantou a dúvida do mercado seguinte: olha, a gente escuta a equipe econômica falando do ajuste fiscal, do compromisso do ajuste fiscal, mas será que tem apoio político dentro e fora do governo? É isso que tem que ficar claro. Todos têm que deixar muito claro a mensagem que todos vão lutar pelo equilíbrio fiscal, pelo ajuste fiscal. Quando essa mensagem ficar clara, acho que o mercado vai reagir de uma forma muito positiva. Então. Agora não, como é que você fala em ajuste fiscal e você aprova, por exemplo, uma regra que você vai ter aumentos salariais para algumas carreiras do serviço público, automaticamente a cada 5 anos, algo que acabou na década de 90 no governo federal. Como é que você fala de cuidado fiscal, que vai ter que mudar metas, porque a arrecadação será menor do que esperado, e se antecipa uma eventual despesa de 16 bilhões, que só ocorreria em maio? Se tivesse folga de arrecadação, se antecipa para abril. Então, são esses sinais que acabam, enfim, levantando a dúvida do real compromisso. Novamente, não é de um ator, é do conjunto de poderes em relação ao equilíbrio fiscal. Em relação a dúvidas, né, a gente está aí numa trajetória de queda da taxa básica de juros, Selic. Diante desses últimos sinais que o senhor mesmo está relatando do mercado, há alguma preocupação neste momento de que esse ritmo de queda da taxa de juros ele acabe, seja freado ou não? Há uma preocupação da redução do ritmo de corte de juros. O Banco Central continuará cortando juros, porque a taxa de juros no Brasil ainda está muito alta.
Então, o Banco Central deve cortar, mas ele eventualmente vai reduzir a velocidade desses cortes. E está mudando também a projeção para a taxa de juros do Banco Central, que a gente chama taxa de juros Selic, no final do ano. No final do ano, o mercado esperava uma taxa de juros Selic na casa de 9 a 9,5. Todo mundo está migrando um pouco para 10%. Então, esse é um risco. Por que, que o pessoal por que, que os mercados, os analistas estão migrando para uma taxa de Selic maior no final do ano? Porque mudou o cenário base do Banco Central. Todo mundo esperava, por exemplo, que o dólar ficasse mais barato. O dólar agora está um pouco mais caro, ele bateu na semana passada quase 5,30, agora está em torno de 5,19, 5,20, que é um dólar mais alto do que o que estava na projeção do Banco Central. Por isso que é tão importante mostrar o compromisso que, olha, o ajuste fiscal vai continuar. Quando o mercado se acalmar, quando os investidores perceberem que, olha, tem de fato uma coordenação, um compromisso com todos, o compromisso político de fazer a entrega do ajuste fiscal, possivelmente o dólar vai ficar mais barato e vai propiciar o Banco Central talvez a ser mais agressivo no corte de juros. Mas, por enquanto, o cenário base é o Banco Central vai reduzir o ritmo de queda da taxa de juros. Se o senhor fosse fazer uma análise do governo Lula hoje, como é que o senhor classificaria um governo bom, regular, ruim, péssimo? Bom, eu não vou entrar na questão de análise do governo Lula, mas eu vou destacar algumas coisas positivas que aconteceram no ano passado. A gente iniciou o ano passado, 2023, com a expectativa de crescimento de 1%, com a inflação em 6% e com a indefinição do que seria a regra fiscal. O Brasil terminou 2023 com um crescimento de 2,9%, apesar de ter sido um crescimento concentrado, foi um crescimento muito acima do que se esperava e a gente teve uma boa surpresa da inflação. No início do ano, a expectativa era de uma inflação de 6% em 2023. A gente terminou 2023 com a inflação em 4,6%, com queda do desemprego e aumento da massa salarial real de quase 7%. Acabou sendo um ano positivo em circunstância diversa. No início de governo, você está muito claro o plano fiscal, com uma taxa de juros muito alta, acabou sendo um ano razoável, com exceção do investimento que caiu. Mas a gente começa 2024 num cenário até de maior expectativa, mais rápido de retorno do crescimento do que se tinha 3 meses atrás. Esse ano, 2024, se espera, a nossa projeção no BTG Pactual é de um crescimento de 2,3. Agora, esse crescimento de 2,3 é melhor do que o 2,9 do ano passado. Por quê? Porque é um crescimento que vem de um ciclo de queda de juros e ele é mais disseminado. E é um crescimento que vai acontecer em quase todos os trimestres do ano. No ano passado, o crescimento do Brasil decorreu do que aconteceu nos primeiros 6 meses do ano. No segundo semestre do ano, a economia ficou estagnada. Esse ano não. Esse ano, com esse ciclo de queda de juros, a cada trimestre a economia vai responder mais rápido e é um crescimento mais disseminado. E a boa notícia que o mercado espera hoje é uma inflação na casa de 3,8, 3,9, o que é menor do que o 4,6 do ano passado. Então, a gente tem uma perspectiva hoje de um crescimento razoável. No início do ano, a expectativa de crescimento era 1,5, 1,7. Agora está todo mundo indo para 2,3, 2,5%. Com o mercado de trabalho ainda forte, com o trabalhador ganhando renda. Então, a circunstância não está difícil. Se a gente der o sinal do compromisso fiscal, de tal forma que o mercado acredite e os juros longos caiam, o juro para daqui a 3, 5, 10 anos, isso vai ajudar muito a retomada do investimento. Mas o cenário não é ruim, apesar da incerteza maior no cenário externo. Tá certo. A gente sempre termina o nosso EsferaCast aqui com 3 perguntas bem objetivas, que eu gostaria que o senhor fosse bem objetivo nas respostas, mais ou menos de 30 segundos a 1 minuto. Qual é o grande desafio do Brasil? O grande desafio do Brasil no curto prazo, nos próximos 3, 4 anos, é fazer o ajuste fiscal. O grande desafio do Brasil no longo prazo é melhorar a qualidade da nossa educação, se abrir mais para o comércio com o resto do mundo e ter regras tributárias mais estáveis e maior segurança jurídica. Se o senhor fosse investir, na verdade, essa pergunta é boa para ele, né? Porque a gente fala aqui, todo mundo fala, mas não, mas para ele é essencial. Qual setor da economia o senhor investiria? Tem vários setores no Brasil que têm um crescimento quase que contratado. O setor de petróleo, você tem um crescimento contratado de produção e exportação. O setor de energia renovável, você tem um crescimento contratado. Hoje, inclusive, o Brasil tem sobreoferta de energia, mas é um setor que vai continuar com um crescimento muito positivo. E na agricultura brasileira, e todo o comércio ligado à agricultura. A agricultura brasileira, a produtividade cresce 3% ao ano nos últimos 40 anos e vai continuar crescendo. Então, a energia, a agricultura e alguns setores da indústria são boas apostas. Se o senhor fosse o presidente da República, qual seria a sua prioridade? Se eu fosse presidente da República, a minha prioridade era conversar todos os dias com o Congresso Nacional
com deputados e senadores para criar o consenso, um ambiente político propício ao avanço das agendas de reformas e, em especial, no curto prazo, a agenda fiscal. Agora, será que só a conversa resolve? Conversa resolve. Por exemplo, teve governos recentes no Brasil, em 2016, o governo Temer, que veio de um processo de impeachment, num momento muito turbulento, você aprovou reformas difíceis, com controle de gasto público. Muito disso decorreu, enfim, da articulação política. Então, a gente vai ter que entender o seguinte, todo mundo tem que conversar e todo mundo tem que ter consciência que se não houvesse trabalho coordenado junto da área econômica com a área política, dentro e fora do governo e com o poder judiciário, se a gente não mostrar credibilidade do ajuste fiscal, todos nós seremos prejudicados. Aliás, foi uma ótima conversa com você. Muito obrigada, Obrigado, viu? Fabiola. Conversamos aqui com o Mansueto. Muito boa conversa para a gente entender aí os caminhos da economia. Esse é o nosso Esfera Cast. Obrigada pela sua companhia em mais um episódio. Até a próxima.